Já deu. Com a sua chegada, deputado, havendo o número regimental, declaro aberta. Muito obrigada. Havendo o número regimental, declaro aberta a 11ª reunião ordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei número 3722 de 2012 do senhor Rogério Peninha Mendonça, que disciplina as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de armas de fogo e munições, combinando penalidades e dando providências correlatas. Altera o decreto número 2.848 de 1940 e revoga a lei número 10.826 de 2003. Ata. Encontram-se sobre as bancadas cópias da ata da 10ª reunião ordinária, realizada em 2 de julho de 2015. Tendo em vista a distribuição antecipada, indago aos senhores parlamentares se há necessidade da leitura da ata. Dispensa, doutor. Está dispensada a leitura por solicitação do deputado Afonso Ramos. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada. Expediente. Comunico aos senhores deputados o recebimento das seguintes correspondências. Ofício número 291/2015, de 7 de 7 de 2015, do deputado Maurício Quintela Lessa, líder do PR, indicando o deputado Silas Freire, PR Piauí, como membro suplente desta comissão especial. Ofício B 152/2015, de 8 de julho de 2015, do deputado Fernando Coelho Filho, líder do PSB, indicando o deputado André Moura, PSC Sergipe, como membro suplente desta comissão especial. Ordem do dia. A reunião de hoje foi convocada para apreciação dos seguintes requerimentos. Requerimento número 36/2015, do senhor deputado João Rodrigues, PL 3722/2012, que requer a realização de encontro regional no município de Chapecó, Santa Catarina, para discutir o PL número 3722 de 2012. Para encaminhar, concedo a palavra ao autor do requerimento, deputado João Rodrigues. Senhora Presidente, senhores deputados, caros companheiros, o objetivo nosso, já aventado a questão aí de 30 dias atrás, de realizar esta audiência e esta reunião para debater o assunto na cidade de Chapecó, trata-se de um polo que faz divisa praticamente com 3 estados, ou seja, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. É uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes, onde o assunto, quanto à questão do desarmamento ou do armamento, ele é um assunto que faz parte da rotina da nossa agenda. E nós já iniciamos uma mobilização desde o primeiro momento, quando aventamos a possibilidade de realizar esta audiência. Já mobilizamos as sociedades, a universidade, a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Então, a expectativa de realizarmos talvez o maior encontro já realizado até aqui. Então, por essa razão, gostaria de convidar a todos os colegas para que pudéssemos, então, dia 7 de agosto, que é uma sexta-feira, realizar este encontro em Chapecó. A mobilização, ela é grande por parte da imprensa. Eu acredito que, além dessas, as demais que estão sendo e serão realizadas, obviamente, contribuem para que possamos alcançar o objetivo principal, que é retomar aquilo que tinha no passado, ou avançar para um novo futuro, onde o cidadão de bem, as pessoas de bem, possam ter o direito de ter a sua arma em casa, para proteger o seu patrimônio, para proteger a sua família, e alguns segmentos profissionais que possam ter, inclusive, o porte de arma.
para proteger bem a família e o patrimônio, como é o caso de caminhoneiros, o caso de taxistas, representantes comerciais, os vigias que trabalham em segurança de instituições financeiras. São pessoas que andam armadas no trabalho, mas quando retornam para casa estão completamente desprovidos de qualquer tipo de proteção. São pessoas que entram em confronto com bandidos na sua atividade profissional, mas, no entanto, quando vão para o deslocamento da sua casa, não tem nenhum tipo de proteção. Portanto, eu quero aqui conclamar os companheiros para que possamos fazer, dia 7 de agosto, na cidade de Chapecó, e possamos aqui, todos os membros da comissão, estarem participando conosco. Eu tenho aqui o colega lá do Ceará, que também tem a proposição de realizar um encontro. Aliás, são vários encontros no Ceará, é extremamente importante. Mas eu faria um apelo que nós pudéssemos, neste dia, fazer apenas um, que depois possamos também nos somar aos demais encontros. Porque se nós fizermos 2, 3 ou 4 ao mesmo instante, eu acho que ele desfigura o objetivo principal. Acaba se tornando uma sequência de eventos separadamente e acaba desunindo aquilo que realmente tem que estar unido. Se ora é para um lado do país, vamos todos lá. Se ora é para o outro, vamos todos lá. Porque é o momento de se mostrar força. Porque por mais que a opinião pública e a população tenham o nosso entendimento, há uma pressão gigantesca para que nós não avançamos naquilo que nós desejamos para o bem da sociedade. Então eu faço aqui o apelo Chapecó, Santa Catarina, dia 7 de agosto, numa sexta-feira. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Cabo Sabino. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. De antemão, quero adiantar que votarei a favor do requerimento do nobre deputado João Rodrigues. Lamento não poder, meu querido nobre deputado, cancelar uma audiência de um requerimento que antecede de Vossa Excelência. Já foi votado nessa casa, né, inclusive nas redes sociais divulgado, estou aqui, não estou dizendo, se o amigo quiser ver, fica à vontade, está divulgado nas redes sociais, na imprensa local, e a visão que nós estamos tendo no estado do Ceará é uma visão de descentralizar a capital para levar para o interior, porque eu acredito que o objetivo é também com que todo cidadão brasileiro que vai ser ou não, e na realidade eu acredito que todos serão influenciados e terão consequências com que aprovarmos nesta comissão e consequentemente no plenário desta casa, revogando o Estatuto de Desarmamento e aprovando o PL 3722, ou que este não aconteça, mas a população sofrerá em muita repercussão disso, principalmente se nós não aprovarmos, e há um clamor da população toda de participar desses debates. Então, o que nós estamos fazendo no estado do Ceará é descentralizando as coisas da capital, levando ao interior, eu já levei na capital, fiz na região norte, e enquanto nós estávamos na região norte, final de semana passado, Manaus realizou o dele. Né? E dessa forma nem houve prejuízo para o estado do Ceará, nem houve prejuízo para o estado de Manaus. Então, eu penso dessa forma que nós temos sim como fazê-lo. Né? Eu sei que a data, eu gostaria muito de estar, inclusive, como amigo lá no seu estado, né? E bem como acredito que outros deputados, mas a nossa data antecede de Vossa Excelência e me comprometo, se caso for, em outro momento, estarmos com Vossa Excelência. E gostaria ainda de solicitar tanto a este plenário desta comissão quanto a Vossa Excelência, de acrescentar em seu requerimento mais uma data, que seria o dia 14 de agosto, a ser realizado esse encontro no município de Quixadá, no estado do Ceará, região do Sertão Central, conhecido como a capital do Sertão Central. Ou seja, nós fizemos um encontro na capital, na região sul, na região norte, para finalizar na região central do estado, polarizando assim um assunto e permitindo que todo o povo cearense tenha condição de debater, de conhecer, de sugerir. Todos os nossos encontros foram filmados, está sendo encaminhado ao relator desta comissão para que o mesmo possa se subsidiar do pensamento do povo, dos estudos feitos pelos debatedores. Os nossos encontros têm seguido o mesmo padrão dos encontros aqui realizados nesta comissão. Inclusive, vou encaminhar ao relator do projeto um estudo com o número... Vou encaminhar ao relator e o presidente da comissão um estudo com números oficiais da Polícia Federal que nos traz o registro de arma de fogo no Brasil, de estado por estado, e os números atuais de 2015. E nós vamos ver que aquele discurso de que aonde se tem mais armas, que liberar o registro da arma de fogo, o aumento de armas registradas
no Brasil vai aumentar o número de homicídios, nós vamos ver que esses dados, eles mostram que isso não condiz. Porque nós vamos ver anos que aumentaram, anos que caíram o número do registro da arma de fogo, e nos anos que o número do registro da arma de fogo, deputado Peninha, não caiu o número de homicídios no país. E nos anos que aumentaram, também não aumentou. Então, nós estamos trazendo esses números oficiais aqui para casa, porque naquilo que, quando se trata desse assunto, presidenta, nós temos vários números e vários dados de estatística, mas nenhum oficial. Estou trazendo um número oficial, estarei encaminhando formalmente para a presidência, para servir de subsídio para o relator, e peço o voto dos meus pares pela aprovação do requerimento. Obrigado. Alguém quer encaminhar contra a solicitação do deputado Cabo Sabino? Eu queria, me permite, não é contra, mas muito embora a gente até discorde no mérito, da proposta, mas acho que do ponto de vista da realização das audiências, uma lá em Santa Catarina, outra no Ceará, né, a comissão tem seus membros exatamente que permitem que as duas sejam simultâneas. Então eu quero só concordar por conta do encaminhamento, independente das nossas posições de mérito do projeto. Deputado João Rodrigues. Não, perfeitamente, não há nenhum óbice quanto a isso, até porque a solicitação do deputado é para o dia 14, a segunda audiência. A primeira já estaria, inclusive, já agendada. Então não há nada contrário, não há problema algum. Nós, de fato, realizamos uma em Santa Catarina e, paralelo, o deputado realiza lá no Ceará, não há problema algum. Em votação, o requerimento número 36/2015, os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Aprovado, inclusive, para a inclusão de Quixadá. Requerimento número 37/15, do senhor subtenente Gonzaga, que solicita a inclusão dos seguintes nomes para serem ouvidos no seminário regional da Comissão Especial do PL 3722/12, a ser realizado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 10 de agosto de 2015. Rodrigo Guirinchelli de Azevedo, Alberto Koitke e Eduardo Pavinati. Para encaminhar, concedo a palavra ao autor do requerimento, o deputado subtenente Gonzaga. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria até que a Secretaria pudesse confirmar, mas a informação que foi trazida é de que esta audiência já estava devidamente aprovada e agendada para essa data e foi solicitado que nós pudéssemos inserir para o equilíbrio que a comissão sempre tem adotado essas três pessoas. Então, na verdade, é o doutor Rodrigo, que é um professor da PUC, o Alberto, o nome aqui está escrito equivocadamente, mas a pronúncia é Koptik, que é vereador em Porto Alegre, e o senhor Eduardo Pazinato. Na verdade, é uma audiência já devidamente aprovada e faltava apenas a inclusão desses nomes, e é que nós apresentamos então o requerimento que espero a aprovação dos demais. Deputado, só para discutir, essa audiência em Porto Alegre ela foi solicitada pelo deputado Onyx e subscrita pelo deputado Afonso Ramos, mas na verdade é o deputado Onyx que pediu. E só nós teríamos que conversar com ele em relação a esses nomes, porque me parece que ele já tem um grupo, tanto próprio quanto ele já tem uma estrutura da audiência, desta audiência pública definida, e de repente não tem como colocar um número infinito de nomes. Eu acho que teríamos que conversar antes de aprovar com o autor do requerimento que solicitou essa audiência pública, que não está aqui, é o deputado Onyx Lorenzoni. Perfeitamente, deputado Peninha. Inclusive, parece que houve também um pedido do deputado Luiz Carlos Reins, que seria importante fazer uma reunião com ele também, incluir os três, para que tome essa decisão definitiva. Pois não, deputado Afonso Ramos. A deputada Magda Mofato, nossa colega de Comissão do Turismo e Esporte, por longa data aí nas últimas legislaturas, e agora na condição aqui desta sessão aqui, em relação à nossa comissão especial, em relação a esse importante projeto de autoria do deputado Peninha, e que a sociedade
né, brasileira espera, no momento que se discute tanto as questões de segurança, né, e eu queria também registrar aqui o meu interesse e a condição, né, embora já tenha sido aprovado a iniciativa do deputado Onyx, que é nosso colega do Rio Grande do Sul, também solicitar a condição de ser também coautor, né, subscrever esta iniciativa deste requerimento que requer uma audiência pública lá em Porto Alegre, dia 10, né, no nosso retorno do recesso. Então, eu queria reiterar isso e ponderar ao deputado subtenente Gonzaga, quem sabe, da inclusão de um desses nomes, tá? Convidar para participar e incluir um para fazer a participação. É uma ideia. Não estamos falando aqui, como disse o autor, que é o deputado Onyx, foi colocado aí também o deputado Luiz Carlos Reis, que também interessa muito esse tema. Então, dois posicionamentos. Primeiro, a minha condição de solicitar a inclusão de ser também, né, coautor dessa iniciativa, embora já tenha acontecido, vou fazer parte, porque por isso a razão de eu estar aqui como membro titular da comissão. Depois, no final dos requerimentos, vou fazer uma explanação de uma iniciativa minha junto ao relator e a sugestão, então, o subtenente Gonzaga, em relação a, quem sabe, né, firmar um palestrante e os outros dois convidados para participar de uma audiência pública que também permite a participação nos momentos oportunos, com perguntas, com encaminhamentos ou até posicionamento. Então, eu acredito que possa ser viável e compatível dentro dessa proposta, né? Veja bem, deputado Afonso, deputado Peninha, não tem dificuldade nenhuma, porque na verdade esta audiência, como foi dito, foi de requerimento do deputado Onyx. É um seminário regional. Pois é, seminário regional, mas de qualquer forma a demanda é a mesma. E o que foi trazido para mim é que faltava mais pessoas com posicionamento diferente do que já estava nos requerimentos anteriores. Então, foi encaminhado nesse sentido, dentro dessa convergência que foi pautado pelo presidente, que vem sendo seguido. Não tem dificuldade nenhuma, tá certo? Sim, tá. Se puder deixar um deles já como parte desse acordo aqui, sem problemas, tá certo? Poderia ser o doutor Rodrigo, é um professor da PUC, não tem problema. Sim. Eu acho que a presidente pode fazer uma consulta ao deputado Onyx e apropriar as ideias. Né? A minha sugestão seria retirada de pauta até que se decidisse com os outros autores, para, em concordância deles todos, tomar a decisão definitiva. E talvez eles já fizeram outros convites, né? Então, e não dá o número tão Exatamente. O senhor concorda? Eu gostaria só de trazer uma sugestão aqui, se não. Claro, né, o plenário é soberano para catá-lo não. O que nós temos feito nos nossos encontros? Nós temos colocado 4 debatedores, 1 hora para se debater, 15, 2 a favor e 2 contras, né? E depois eu abro 1 hora para o público externo, né? Por ordem de inscrição, geralmente 3 minutos, 10 pessoas, meia hora e retorno para os debatedores. Então você tem 2 horas de audiência muito proveitosa. Já teve num desses municípios que me pediram um impasse como esse aqui. Então o que foi que eu fiz? Permaneci com um tempo de 1 hora para os debatedores, mas reduzi o tempo, trouxe para 10 e eu consegui ter 6 debatedores, eu consegui ter 6 visões distintas sobre o tema, conhecimento de 6 pessoas distintas, 3 a favor e 3 contra, não houve prejuízo para o encontro, pelo contrário, enriqueceu o encontro, porque nós trouxemos mais autoridades que defenderiam o tema, com mais conhecimento, foi muito mais debatido. Então eu acredito aqui que a consulta ao autor do requerimento seria o mais ideal nesse momento, porque quando ele faz o requerimento, ele assume um compromisso, lá no estado dele, né? Mas aí se ele, eu não sei como o autor está fazendo, se está fazendo com 4, com 3, seria o importante. Eu acredito que isso aqui, pelo que eu conheço, todos os deputados dessa casa, todos nós aqui somos flexíveis de ajudar qualquer companheiro. Eu acredito, deputado subtenente Gonzaga aqui, se mantiver contato com um amigo lá, ele vai abrir para mais 2 pessoas, sem nenhum problema. Eu só questiono se o tempo hábil dessa retirada de pauta, se é hoje, se é amanhã nós teremos outra reunião essa semana ainda? Não, nessa semana não. Só no recesso. Encerra. Não tem
eu não vejo nenhum problema não. Fica aí, se for tirar de pauta, se for para compor com o deputado Ondes, não tem problema. A ideia é que, de fato, haja... E sendo um seminário regional, também não tem essa rigidez da audiência pública, não estão premidos pelo tempo aqui do plenário, então isso tudo fica mais fácil da participação. Eu sugiro, presidente, que pode até aprovar o requerimento, mas deixando a ressalva do entendimento com o autor. Exatamente. Porque, digamos, que ele tenha 4, 2 de um lado, 2 do outro, para depois abrir da mesma maneira que foi colocado pelo Sabino, que eu acho que é uma boa sugestão. Então, de repente, se ele já tem 2, de repente ele pode incluir mais 1, botar 3 e 3, mas eu acho que isso tudo é só um entendimento com ele, mas podemos aprovar e já colocando mediante entendimento com o autor. Tá? Concordo. Eu acho que aprova o convite a eles e depois confirma a condição de palestrante de um deles. Okay. Acho que é por aí. Né? Tranquilo. Pode confirmar o convite. Aí garante a participação. E aí, se um vai ser palestrante ou 2, aí o entendimento com a organização. Ok. Sem problemas. Então, o requerimento fica aprovado, dependendo dessa ressalva, onde os autores tomarão a decisão de como será conduzido o seminário. Todos concordam? Ok, aprovado. Requerimento número 38/2015 do senhor Ivan Valente, PL 3722/2012, que requer, nos termos regimentais, serão convidados para participar de audiência pública a ser realizado por esta comissão especial os senhores José Luiz Raton, Inácio Cano, Renato Sérgio de Lima, Cabo Elisandro Lotim, Aide Caruso, Túlio Ram, Rona Sabo, acho que é Ilona Sabo, de Carvalho, Rubens César Fernandes, Marcos Vinícius Dantas, Dom Leonardo Ulrich Steiner e Murilo Cavalcante. Para encaminhar, concedo a palavra ao autor do requerimento, o deputado Ivan Valente. Senhor presidente, senhores deputados, nós estamos encaminhando esse requerimento a partir da demanda proposta pela própria comissão. Nós vamos ter aí mais audiências públicas ainda no mês de agosto. Então, os deputados foram solicitados a fazerem propostas, né, de contribuições e colaboradores que possam participar dos debates que o presidente Marcos Montes ainda vai conduzir, né, no mês de agosto, antes da votação final aqui. Então, nós apresentamos esses nomes que estão aqui com o currículo, que eu quero anexar, tá, das pessoas, para ser aprovados, e aí a comissão tem a autonomia para fazer o equilíbrio de posições posteriormente, e tem outros deputados que devem ter apresentado nomes também. Então, eu estou protocolando sugestões de nomes para os próximos debates a serem realizados no mês de agosto, a pedido da própria comissão. Consulta o plenário, se algum deputado deseja encaminhar contra a matéria. Deputado Peninha. Senhor presidente, só dentro da colocação, fortalecendo até dentro do deputado, dentro do requerimento do deputado, o deputado Marcos Montes, ele tem aprovado todos os nomes com uma condição de que no momento das audiências ele provoca o equilíbrio. Então, provavelmente, nós temos mais nomes aprovados hoje do que teremos condições de realizar audiências. Mas, de repente, em cada audiência, ele sempre, como ele provoca um equilíbrio, ele vai utilizando os nomes aprovados. Não significa que todos os que foram aprovados desde o início, talvez, eles possam vir a participar. Mas é dentro dessa ideia, eu acho que ele vai precisar sempre do equilíbrio, e esses nomes poderão tranquilamente ser aproveitados, se não todos, mas pelo menos alguns deles. Deputado Subtenente Gonzaga. Eu queria dizer que a gente vota e queremos audiências públicas. Eu acho que nós estamos numa fase dos trabalhos em que o grande esforço realmente de ter a paciência de ouvir vários segmentos, várias representações, porque não tem uma grande tese aqui para debater. Nós ouvir. Agora, eu queria
nesse encaminhamento também de aprovação, questionar o seguinte: foi suspensa uma audiência pública já devidamente marcada, com os convidados definidos, do dia 2 de julho, em que tinha requerimento de minha autoria, da autoria do deputado Marcos Pestana, por exemplo, em que um dos convidados, por exemplo, era o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu estou colocando aqui se essa suspensão, naquela data, se ela será contemplada no mês de agosto, dentro desse prazo hábil, em que várias audiências ainda poderão ser feitas. Estou questionando e, na verdade, reivindicando, né, já que não é um requerimento aqui, mas reivindicando que seja remarcada essa data, porque ela foi suspensa por problema de agenda, mas devidamente definida a data, os convidados já definidos. Deputado Subtenente Gonzaga, a assessoria está nos informando que essa audiência pública do dia 2 de julho foi suspensa porque não houve quórum dos convidados. Parece que não vieram todos e não houve o equilíbrio entre as opiniões. Por isso que foi adiada para o dia 6 de agosto, é o que a assessoria está nos informando. Já está remarcado para o dia 6. Ok. Consulto o plenário se algum deputado deseja encaminhar contra a matéria. Em votação, o requerimento número 38-2015, os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Relator, o projeto não se encontra. Se algum deputado quer fazer mais alguma colocação, deputado Afonso Ramos. Eu gostaria de me inscrever para fazer alguns comentários. Em relação a uma iniciativa que eu tenho tido uma demanda muito grande, muito especialmente no meu estado, no estado do Rio Grande do Sul, em decorrência do aumento da criminalidade, da preocupação com os aspectos de segurança nas áreas rurais. Inclusive por ocasião do ano passado, que foi um ano de eleições, um ano que a gente circula, transita muito, natural que todos nós percorremos vários municípios e percorremos o interior do interior, né, que são as localidades rurais com ainda maior profundidade. E um dos maiores pedidos que recebi da demanda de produtores, de trabalhadores, de agricultores, muito especialmente aqueles que residem ou trabalham no meio rural, é de que é importante eles terem de uma forma legal a condição de portarem uma arma para defender a vida da sua família e defender até mesmo aquela localidade e os bens que ali estão. Mas principalmente sob o aspecto de segurança de vida, né, para os seus familiares, e essa é uma grande preocupação. Então, baseado nisso, inclusive a razão maior de eu participar desta comissão, eu estava participando de 8, depois reduzi para 6 comissões especiais, já se encerrou a comissão da reforma política, da microempresa, e de maneira que eu tive aqui uma participação em alguns momentos, mas não pude ter a presença em 100%. E eu encaminhei uma sugestão de legislação nesse sentido ao deputado Laudívio Carvalho, que é o nosso relator, inclusive estive com ele e a sua assessoria já em 3 oportunidades, que é exatamente, e eu queria dar ciência também aos colegas parlamentares, porque à medida em que se encerrou o prazo de emendas e o relator cabe a ele fazer o aproveitamento do texto, da sua iniciativa, de absorver propostas, né? E a gente ainda está fazendo as discussões, inclusive como a que vamos fazer com a presença do autor do projeto, o deputado Peninha, e provavelmente o relator e os membros desta comissão que puderem se fazer presente lá no Rio Grande do Sul, né? Porque as pessoas querem ter, né, esta condição, já que
a segurança pública, né, está difícil de realizá-la nos meios urbanos, imagina a dificuldade e o agravamento que tem tido, e eu acho que isso talvez possa valer até para todo o Brasil. Né? Nós estamos discutindo um tema que é o tema do abigeato, que é o furto de animais, o abate. Eu sou autor de uma lei que, inclusive, vai ser votada já no plenário, que agrava a pena para 2 a 8 anos em função dos prejuízos muito grandes. Mas só para ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, o abate de animais clandestino é 20%. Né? Já de todo o abate, são mais de 400 mil animais. E boa parte é oriundo exatamente do furto e do roubo. E está acontecendo, como não há uma condição de segurança nas propriedades, está havendo também a violência no meio rural, em relação a ver que as pessoas não têm uma arma para se proteger. E existe a situação do proprietário e do trabalhador, ou do capataz. Então, nesse sentido que nós precisamos, já que estamos mexendo com a legislação, e há esse déficit, né, esta dívida, e ela se avoluma cada vez mais com o cidadão que mora no meio rural, com a sua família, com seus familiares e dos trabalhadores, nós devemos ter uma iniciativa, né, de forma segura, responsável, né, porque também não vamos deixar à disposição uma arma, né, se não tiver a habilitação e a responsabilidade, é óbvio, mas se faz necessário. Então, uma discussão com esse aprofundamento, que inclusive nós devemos fazê-lo no próprio Rio Grande do Sul, e nada impede que alguns aspectos sobre essa ótica possa ser debatido nas demais audiências públicas que vão ser trabalhadas. Eu estou tendo esta oportunidade hoje de dizer que, né, ao levar esta iniciativa ao relator, ele está exatamente com as nossas consultorias, com a própria consultoria da comissão e a consultoria, né, do próprio deputado, buscando o formato. E até eu me aconselhei com alguns parlamentares mais experientes na área de segurança aqui e naqueles que conhecem mais o tema. Mas eu queria então fazer essa abordagem, dar conhecimento a todos os membros e, né, da iniciativa que já tomamos, que há dias viemos trabalhando, e das providências que nós queremos colocar no relatório de uma forma muito responsável e legal. E aí sim dando uma resposta, né, para propiciar segurança às famílias que moram no meio rural. E um país com a dimensão do Brasil, que é um país continental, com 27 unidades da federação, com a distribuição horizontal, né, que temos, com as propriedades, com as localidades, com as distâncias, né, onde o poder, né, que se refere às questões de segurança, os órgãos públicos de segurança, não conseguem dar essa abrangência. E o fato de nós viabilizarmos, né, um componente seguro, né, do uso responsável dessa arma numa propriedade, vai salvar muitas vidas, né, e consequentemente também salvaguardar o patrimônio dessas propriedades, a exemplo de tantas, né, notícias recentes e que se avolumam e que, inclusive em termos percentuais, tem os estudos mais pontuais do Rio Grande do Sul, mas acredito que no âmbito do Brasil seja possível buscar as estatísticas. Este é um dado absolutamente preocupante. E se nós queremos, né, a permanência das pessoas com dignidade e com segurança no meio rural, para seguirem produzindo, para né, e seguir tendo vida com dignidade, qualidade e segurança, consequentemente nós entendemos que esta é uma colaboração importante de nossa iniciativa, do deputado Afonso Ramos, consequentemente, ao ser discutida, ser melhorada, algo que possa contribuir no relatório e na futura legislação. Eram essas minhas considerações, presidente. Deputado Marcos Rota. Senhora presidente, deputada Magda, queria primeiro cumprimentar a Vossa Excelência, porque um assunto complexo e polêmico como esse, a presença das mulheres na mesa, sem dúvida alguma, suaviza, inclusive, os posicionamentos dos parlamentares dessa comissão. Então, parabéns a Vossa Excelência. Queria fazer um registro da nossa última audiência pública que nós promovemos na cidade de Manaus, na última sexta-feira, e foi muito importante para que nós, juntamente com mais de 30 entidades da sociedade civil organizada do Estado do Amazonas, pudéssemos fazer uma grande audiência pública para ouvir o reclame popular. Eu acho que o objetivo principal
dessa descentralização das nossas ações da comissão é exatamente oportunizar a palavra para que as mais diferentes correntes políticas e ideológicas possam se manifestar a respeito da sua concepção a respeito disso. Então nós tivemos, deputada Magda, uma grande audiência pública, foram quase 40 entidades que lá estiveram se manifestando a respeito dos seus posicionamentos favoráveis e contrários, e tão bom quanto promover essa discussão no estado do Amazonas foi poder contar também com a participação sempre sensível e inteligente do relator, o deputado Laudívio Carvalho, que lá esteve, assumindo, inclusive, um compromisso com o nosso Estado. Porque, como disse o deputado Afonso, cada Estado brasileiro tem as suas diferenças, as suas particularidades. E o Estado do Amazonas, por estar na Amazônia de uma maneira geral, talvez seja o Estado mais diferenciado que nós temos no Brasil. Nós temos 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Nós temos muitas fronteiras, nós temos os nossos caboclos ribeirinhos que necessitam andar armado, por uma questão inclusive de sobrevivência. Então, tão bom quanto promover essa audiência, debater, levar este assunto, tomar o posicionamento dessas entidades, foi o compromisso firmado pelo deputado Laudívio com essas diferenciações que nós temos no Amazonas, né? Ele foi muito enfático ao afirmar que vai levar em consideração essas diferenças regionais que nós temos pelo Brasil afora. Então eu queria fazer esse registro e fazer um apelo aos deputados, porque nós estamos promovendo uma série de audiências públicas, deputado João, e é muito importante que a gente organize a ida dos parlamentares, porque seria muito desconfortável nós termos no Estado, por exemplo, apenas o deputado autor daquele requerimento, sem que houvesse a participação do deputado Peninha, por exemplo, que é sempre muito requisitado, o relator, que é muito requisitado, o deputado Jair Bolsonaro, que também é muito requisitado, e o presidente, que é muito requisitado. Então, faço uma sugestão também para que a gente estude uma espécie de revezamento para que a gente possa prestigiar todas as regiões brasileiras. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Em votação, o requerimento número 3815, os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Encerramento. Nada havendo a tratar, convoco os senhores deputados para a próxima reunião a realizar-se no dia 6 de agosto de 2015, quinta-feira, às 10 horas, em plenário a ser posteriormente comunicado. Está encerrada a presente reunião. Define, então, essa...